E agora a gente vai conversar com a Dani Brito. Temos a honra de receber essa pessoa maravilhosa aqui no nosso canal. Eu queria que você comentasse um pouco conosco, falasse sobre o racismo e a fenomenologia. Eu tenho tentado pensar a prática, sabe? Eu acho que a gente precisa entender teoricamente a fenomenologia, apesar de toda a sua complexidade, porque isso vai acabar amparando os fazeres. Mas eu tenho pensado como levar essa prática fenomenológica para os nossos fazeres, né? Como olhar levar o pensar fenomenológico para os nossos fazeres, né? Como olhar para os fenômenos a partir desse lugar, né? Então, tentar construir as relações e os fazeres clínicos, tanto nas ações do coletivo, como no meu fazer clínico mesmo, né? Da clínica, pensando aquela pessoa que está na minha frente a cada vez. E mais que isso, eu acho, conseguir olhar para o horizonte ôntico. Então, como que eu vou olhando para esse lugar, para esse locus social dessas pessoas, entendendo a história delas e respeitando, e também como essa história, e daí sim, falando de negritude, né? Como que essa história se atravessa com a minha, né? E como isso é terapêutico. Eu poder, do meu lugar de fala, do meu horizonte ôntico, me encontrar com outros horizontes ônticos de pessoas negras. E a partir daí poder pensar essa história, considerando essa historicidade, considerando o cenário racista em que o nosso país se constitui, em que o mundo se constitui na verdade, né? E respeitando isso. Acho que é mais ou menos por aí, assim. Então, Dani, acho que seria muito interessante se você pudesse ajudar algumas pessoas que vão assistir esse vídeo e que talvez nunca gostam de fenomenologia, mas talvez nunca tenham parado para pensar no racismo. Ou talvez tenham parado para pensar, mas não tenham se dedicado a um aprofundamento, né? E acho que é uma oportunidade de você deixar uma mensagem para essas pessoas que vão te ouvir, vão te ver e que possam levar a reflexão e o enfrentamento ao racismo de uma forma mais séria na prática, né, na nossa profissão. E uma responsabilidade, uma corresponsabilidade, que a gente possa criar uma corresponsabilidade em relação a esse tema que diz respeito aos negros e dói na pele dos negros e das negras, mas que também machuca a sociedade inteira, né? Mancha a sociedade inteira. Então, se você puder contar pra gente o que é racismo, as reflexões que você tem feito, eu acho que a comunidade precisa te ouvir. Tá. Responsabilidade. Bom, racismo é um sistema de opressão que nega direitos, né? E ele foi se constituindo no Brasil a partir da nossa história, né? Então a gente nasce com um pseudo-descobrimento, né? Já tinha toda uma população indígena aqui, nessa terra. E a partir desse pseudo-descobrimento, a ideia toda de explorar e invadir esse lugar foi trazendo também os escravos para essa terra, né? E, na verdade, escravizados, né? Pessoas de África que foram raptadas para o Brasil para serem escravizadas. E aí, a partir disso, foi se constituindo uma ideia do ser negro no nosso país, que é um ser subalternizado, que é um ser nascido para ser cativo, enfim, e vai ter vários pontos, várias nuances de maldade ao longo dessa história que a gente precisaria de bastante tempo para ficar esmiuçando como essa história vai acontecendo. Mas enfim, tudo isso para dizer que essa simbologia da subalternidade, ela ainda está presente nas nossas relações hoje, né? Por isso que se fala em racismo estrutural, porque essa ideia de que o negro é cativo e subalterno, ela vai atravessar as nossas relações. E aí as nossas relações interpessoais, as relações institucionais, e assim é a partir desse pensamento que o sistema vai negando direitos, né? Então, acho que nos fazeres e nas relações, o importante é você, primeiro, compreender que racismo existe.
Acho que esse é um ponto inicial da história, né? Se você assume que ele existe, parte do princípio que ele existe, você consegue compreender e não entrar em conflito e negação, por exemplo, com políticas de incentivo. Porque a gente está falando de um povo que foi arrancado do seu continente, de África, e foi colocado aqui para trabalhar como mão de obra escrava. E quando teve abolição, não teve nenhuma política de reparação. E aí, em não tendo a reparação, o que acontece com esse povo? Não consegue estudar, não consegue moradia, não consegue sobreviver, não tem acesso à saúde, não tem acesso a nada. E aí, nisso, se a gente pular para cá, a gente vê o cenário que é das comunidades, das favelas, dos negros nas piores situações, nos piores índices que você vai encontrar, de mortalidade infantil, de feminicídios, enfim. Um processo de abolição sem política pública deu nisso. Então, se você tem essa compreensão, você não nega políticas públicas de reparação, por exemplo. Eu acho que esse é um ponto inicial. E talvez o ponto que para mim nesse momento seja o mais importante para a gente avançar é se pensar a branquitude, né? Que a branquitude ela significa o poder social que pessoas brancas têm, as vantagens sociais que pessoas brancas têm em relação a pessoas negras, né? E por que vantagens? Porque se existe a ideia de que tem um povo que é subalterno, que é o povo negro, né? Se existe essa ideia, nessa mesma medida existe a ideia de que tem um povo que está acima dessa subalternidade. E essa ideia de poder também vai atravessar as relações. Ou seja, no nosso país não existe povo sem marca de raça. Eu tenho uma marca racial de mulher negra e você tem uma marca de branca. A minha marca, ela me coloca para refletir sobre questões que me atravessam. A sua marca também te coloca para refletir sobre questões que te atravessam. Então esse para mim talvez seja o passo mais importante nesse momento, né? A gente fala muito em se descobrir negro para conseguir se posicionar socialmente. Mas se descobrir branco é tão importante quanto. Enquanto os brancos não se descobrirem brancos, não perceberem essa marca racial que eles têm, a gente não avança no debate. Porque é tão doloroso quanto você se desprende desse lugar gostoso e quentinho que é somos todos humanos, né? Se você se desprender dessa fala de que somos todos humanos e acessar a sua marca racial e essa sua hierarquia a partir da branquitude, vai ser tão doloroso quanto ocupar o lugar da marca racial da negritude. Porque do mesmo jeito que eu percebo que eu ocupo um lugar de subalternidade, de menos-valia, que é historicamente constituído, você vai perceber que você ocupa um lugar de superioridade, de mais-valia, que nega direito a outras pessoas. Necessariamente você assumir isso para você e publicamente, necessariamente vai fazer com que você se sinta culpado, com que você se sinta mal com essa ideia. E em admitindo, você dá o segundo passo, que é como que eu abro mão disso. A gente não avança no debate do racismo, no enfrentamento do racismo, se a branquitude não se percebe num lugar de poder. Então eu acho que, para mim, esse é o processo fundamental. Primeiro, o reconhecimento do racismo e segundo, que as pessoas brancas majoritariamente se percebam como brancas para a gente avançar no debate. Para mim é isso. Você fala, né, Dani, de um ponto muito importante que é a percepção da manutenção dos privilégios, né? Que o privilégio não dói na carne de quem o tem. Como dói, como pode doer, o que você já pensou, já viveu sobre isso? Esse pseudo-apaziguamento, esse nivelamento, essa cortina de fumaça que se coloca sobre a questão do racismo, quando se diz que no Brasil não tem racismo, ou que isso não é uma questão tão séria, ou que se pretende dizer que antes disso somos todos humanos. Esse racismo velado, eu imagino que ele talvez até doa mais. Como é que é isso? É cruel, né? Porque, por exemplo, se a gente for comparar a experiência de racismo
no Brasil e nos Estados Unidos, né? Que lá, para mim, o que marca a diferença é o período pós-abolição. Então, no período pós-abolição estadunidense, você teve apartheid. E aí vai cada um para um lado. Eu sempre penso desse lugar. Você conseguiria criar um filho preto dizendo: aqui ninguém gosta de você, se defenda. Então, no período pós-abolição estadunidense, tem apartheid, mas também tem uma organização da população. Então, eles criam universidades pretas, igrejas pretas, eles têm comunidades pretas, toda uma vivência territorial, institucional, acadêmica, que vai se formando a partir dessa afirmação de que sim, racismo existe. Aqui no Brasil, ao contrário, não. A gente tem a abolição e tem a ideia de que somos todos iguais, é um povo miscigenado. E aí as nuances, né, de maldade, elas vão ficando cada vez mais refinadas. E isso vai tornando a nossa experiência cada vez mais dolorosa. Porque a gente sente o racismo e convive com ele na falta de acesso às instituições, no dia a dia, quando você recebe olhares atravessados, quando você se percebe enquanto minoria nos lugares, né? E você não consegue que isso ressoe, você não consegue que as pessoas admitam que elas não te querem ali em razão da sua negritude. Então, isso é muito cruel. Por isso, a importância de se afirmar nesse lugar e de se reconhecer que racismo existe, né? Então, por mais que a gente tenha... que o racismo seja criminalizado, né? Então, a gente tem uma instituição Brasil que vai dizer isso é crime aqui. Mas a gente tem uma vivência de povo nas relações que diz isso não existe aqui. Então, é uma negação do que a instituição está dizendo no nosso dia a dia. É muito doloroso. E é um processo muito difícil você letrar as pessoas racialmente se você está debaixo do jugo de que racismo aqui não existe. Então é muito difícil, é muito doloroso, é bastante complexo de explicar, eu acho, esse lugar da dor. Sabe? Porque é uma dor cotidiana e eu acho que a gente vai se desumanizando à medida em que a gente vai se acostumando com a dor. Porque se também não for assim, vai ficar muito difícil existir. Porque isso vai acontecer desde muito pequeno. Quando você está em uma família preta, seus familiares, pai, mães, irmãos, vão te dizer o quanto você é bonito e bem-quisto. Mas assim que você sai desse universo e acessa a escola, todo mundo vai te colocar para sentir as marcas associadas à negritude. Então, tudo aquilo que é preto é associado ao que é ruim. Então, o seu cabelo é ruim, a sua cor é ruim, o seu nariz é feio, tudo em você é ruim. Então, são muitas e muitas dores. Aí você não tá nos livros, não tá nos contos de fada, você não tá em lugar nenhum. É uma dor cotidiana que eu acho que é muito difícil de descrever, sabe? E que a gente vai acabando se acostumando e nessas a gente se desumaniza. Você quer aproveitar, então, para deixar algumas dicas de leitura para as pessoas que ainda não se dedicaram a esse tema e que gostariam? O que você recomenda como leitura? Olha, eu recomendo todos os livros da Angela Davis, todos os livros da Bell Hooks, Grada Quilomba, que é maravilhosa também, e recomendo Fanon. Já dá pra ter uma base. Uma boa base. Ótima com isso. Tá bom, Dani, muito obrigada. A comunidade toda, né, da rede e fora dela, precisa muito dessas palavras, desse testemunho, e eu espero que reverbere bastante por aí. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, querida. Obrigada.